Ora, então, boa tarde a todos. É bom estar com os irmãos uma vez mais para louvarmos a Deus, para buscarmos a sua face e a sua instrução. E isso faremos ao abrirmos as Escrituras esta tarde. Lá na Igreja em Aveiro nós temos para este ano um tema que vai mais ou menos nortear as nossas meditações, que é Igreja em lugares difíceis. Ainda agora o Palmeiro, na oração, falava das nossas lutas e das nossas dificuldades de todos os dias. E isso sucede porque todos nós vivemos em lugares difíceis. A fonte da adversidade pode ser diferente para cada um, não lutamos todos com as mesmas coisas, mas as dificuldades são reais, a luta é real, seja com problemas familiares, com vícios, com dificuldades financeiras, solidão, abuso, perseguições por causa da fé, não importa. Mas aquilo que importa é que é nos lugares difíceis que Deus nos encontra e onde Ele transforma a nossa vida. Isso não significa que o contexto difícil desapareça, porque nem sempre desaparece, mas é garantidamente uma nova esperança que é gerada no coração daqueles que creem e conhecem a Deus. Uma esperança inabalável, capaz de tocar e de influenciar as vidas daqueles que estão à nossa volta. Eu li há tempos um livro que se chama Igreja em Lugares Difíceis. Eu tomei o título do livro emprestado. Ele foi escrito por um irmão escocês e outro norte-americano, e aquilo que eles têm em comum é que eles trabalham, são pastores de igrejas e trabalham na plantação de igrejas em contextos difíceis, em contextos de bairros sociais bastante pobres, um na Escócia e outro nos Estados Unidos. E no prefácio do livro, um terceiro irmão chamado Brian Fickert, assim é que é, ele escreveu um texto sobre a pobreza, que eu acho que se aplica muito bem a qualquer outro contexto de dificuldades e de lutas que nós possamos considerar, e eu queria partilhá-lo convosco. Ele escreve: a pobreza é um problema profundamente complicado de resolver. A pobreza encontra-se enraizada em relacionamentos quebrados com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o resto da criação. Esses relacionamentos estão quebrados devido a uma combinação complexa do pecado da própria pessoa, pessoas exploradoras, injustiça sistémica e forças demoníacas. Há muito mais do que somos capazes de ver, de forma que as soluções precisam ir além da entrega de sopas, roupas, alimentos, por mais importantes que tais atividades possam ser. Na realidade, o problema da pobreza é tão complexo que um milagre se faz necessário para resolvê-lo. As boas novas do Evangelho envolvem o uso que o Rei Jesus faz do seu poder e autoridade para vencer o pecado pessoal, as pessoas exploradoras, a injustiça sistémica e as forças demoníacas que compõem a raiz do problema. Somente o Rei Jesus é capaz de fazer tudo isso e, por essa razão, o pobre, grupo que inclui todos nós, precisa de um encontro profundo com Ele. O termo encontro não significa um encontro único. Pelo contrário, fala de uma conexão profunda e orgânica com a própria pessoa de Jesus Cristo, que salva indivíduos dos seus pecados e os conduz a um mundo novo no qual não haverá mais pessoas exploradoras, injustiças sistémicas ou forças demoníacas, nem pobreza. O pobre precisa estar unido com o Rei Jesus e ele encontra-se presente, misteriosa, mas verdadeiramente, na Igreja. E a conclusão é então esta: é simplesmente impossível aliviar a pobreza no sentido mais amplo, sem a igreja local. E nós podemos substituir aqui pobreza com qualquer um dos outros problemas com os quais nós lutamos e que trazem dificuldades e tristezas e amarguras às nossas vidas. O diagnóstico será sempre o mesmo e a solução será sempre a mesma. E
isto não é algo a que este irmão chegou a uma conclusão que ele tirou da sua cabeça. Permitam-me dar uma outra ilustração e um outro exemplo da história concreta, da história conhecida, das coisas que aconteceram, dos factos determinados, para lembrarmos a história do reavivamento no país de Gales. No início do século XX, ocorreu um grande reavivamento no país de Gales. E esse reavivamento foi seguramente um dos movimentos mais impressionantes de Deus na história, de todos os tempos. Em poucos meses de avivamento, um avivamento que começou por um punhado de jovens quase adolescentes que se apegaram à palavra, que assumiram o seu compromisso com Jesus e que não pararam de proclamar que Jesus salva. Em poucos meses, um país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O avivamento começou em outubro de 1904, quando Evan Roberts, de 26 anos, começou a pregar a palavra. Mas aquilo que é notório neste avivamento foram os seus efeitos. Eles estenderam-se muito além de cultos e reuniões de oração. Os efeitos do avivamento não é que as igrejas estavam cheias, não é que foi preciso construir mais igrejas, não. Os efeitos foram transversais a toda a sociedade. Os bares e os cinemas fecharam. As livrarias evangélicas venderam todo o seu estoque de Bíblias. O avivamento tornou-se manchete nos principais jornais do país. A presença de Deus parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente as igrejas e reuniões de oração, mas manifestando-se também nas ruas, nos comboios, nos lares e nas tavernas. A razão pela qual os bares fecharam e os cinemas fecharam não foi porque os crentes foram para a porta fazer manifestações e trancá-las a cadeado. Eles fecharam porque não tinham clientes. O poder transformador de Jesus é disso que o mundo precisa. Essa é a mensagem das Escrituras. E o texto que nós vamos ler em 1 de Pedro, ele reflete um pouquinho esta realidade. Pedro escreve esta carta a um conjunto de irmãos, de igrejas, que enfrentavam um contexto social e cultural muito difícil. Crê-se que Pedro escreveu mais ou menos por volta do ano 60, e isso era o início de uma extensa perseguição à igreja, não somente por parte dos judeus que se opuseram à igreja desde o seu início, mas agora o próprio sistema de Roma perseguia também os cristãos. No ano 64, Nero mandou incendiar Roma, como assim se crê, e culpou os cristãos desse grande incêndio e moveu contra eles uma grande perseguição. Crê-se que Pedro terá sido martirizado por volta dessa altura. Então, Pedro escreve a estes, como diz logo no primeiro versículo, que estavam dispersos por uma ampla região situada na atual Turquia. E a razão da sua dispersão era por causa da perseguição. Eles tiveram que deixar os seus lugares, as suas cidades e ir para partes cada vez mais remotas do território, mas nem aí eles estavam a salvo. Ele escreve a cristãos que enfrentavam grandes dificuldades. E ao lermos a carta nós percebemos que isso nem sempre se traduzia em coisas que nós poderíamos considerar muito graves. Não é que eles estivessem a ser perseguidos e mortos e atirados para as prisões. Nesta região não era esse ainda o contexto. Mas havia vergonha, achincalhamento, censura social, e isso no contexto da época era muitas vezes pior do que a própria dor física. No contexto da época, a questão da honra e da vergonha eram muito importantes.
Alguém perder a honra era pior do que a morte. Alguém ser desonrado era pior do que um castigo físico. E então os cristãos eram sujeitos a essa humilhação por causa da sua fé. E então Pedro escreve-lhes para encorajá-los no seu contexto difícil a não abandonarem a fé, a trazerem à memória aquilo que eles eram e tinham em Cristo e por causa de Cristo, e a não perderem de vista a missão que Deus lhes tinha confiado. Então, ele escreve-lhes, e logo na abertura da carta, vamos ler então, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É só uma saudação, mas nesta saudação Pedro já diz tantas coisas àqueles irmãos, e espero que a nós também esta tarde. Aquilo que sobressai nas palavras de Pedro é que ele queria trazer à memória destes cristãos que estavam a sofrer tanto e a lutar tanto nas suas vidas cotidianas, que a salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence ao Senhor. E isso, deixem-me que vos diga, são muito boas notícias. Porque se algum aspecto da nossa salvação estivesse dentro do nosso domínio, dentro daquilo que nós poderíamos fazer ou comprar ou determinar, então nós andaríamos à luta uns com os outros. Haveria sempre alguém que ficaria de fora, haveria sempre alguém que se ficaria deixado para trás, haveria sempre alguém que não poderia alcançar. Mas a salvação pertence a Deus, e isso são boas notícias. Porque a palavra é a primeira a dizer que Deus trata a todos por igual, não faz distinção de pessoas, mas Ele ama a todos, Ele busca a todos, e Ele deseja salvar a todos. A salvação pertence ao Senhor. Ele diz que estes irmãos, a quem Ele chama eleitos, foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Salvação é uma obra da Trindade. Deus Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo compõem a Trindade. 3 pessoas num único Deus. Este é um grande mistério, mas a Escritura nos faz entender isso mesmo. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses, são um único Deus. E a salvação não é um ato isolado de uma das pessoas da Trindade, mas ele é o desejo único do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada um operando a sua parte para atingir esse objetivo e propósito. E sobre isto deixem-me considerar algumas coisas. A primeira é esta: a completude de Deus. O que é que isto significa? Que Deus é completo em si mesmo, senão Ele não seria Deus. Isso significa que Deus não tem necessidade de coisa nenhuma. Deus não teve necessidade de criar. A razão da criação dos homens ou dos anjos não foi a solidão de Deus. Deus não precisava de alguém para amar, como diz um velhinho cântico. O Pai, o Filho e o Espírito Santo amam-se entre si. Toda a necessidade de comunhão que Deus tem é satisfeita em si mesmo, porque Ele é Deus em 3 pessoas. Ela está satisfeita na Trindade. Também não foi por necessidade de Deus que Ele preparou a salvação e perdoou os pecados dos homens para reconciliá-los consigo mesmo. Deus não precisa das nossas obras, nem do nosso afeto. Toda a ação de Deus está centrada em si mesmo, para a suprema e sobreexcelente grandeza da sua graça e da sua glória. E nós, pela sua graça, somos
beneficiários do seu caráter bom, amoroso, generoso, paciente, fiel e verdadeiro, justo, misericordioso e cheio de graça. Mesmo quando Deus age para si mesmo, Ele abençoa cada um de nós. É assim que Deus é maravilhoso. Então, a salvação é uma obra de Deus e Deus faz essa obra porque Ele desejou fazê-la e não porque Ele tivesse necessidade de fazê-la. A necessidade é nossa e não de Deus. Em segundo lugar, deixem-me dizer-vos que esta salvação, ela é a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Conhecer quem Deus é torna ainda mais surpreendente que Ele mesmo tenha providenciado uma salvação tão maravilhosa para os seus inimigos. Deus amou os seus inimigos. Deus buscou os rebeldes e os desobedientes. Deus pagou o preço do resgate daqueles que eram escravos do pecado e da ira. Deus perdoou, salvou, restaurou, chamou à sua família aqueles que antes lhe voltaram as costas. E isto é graça, e isto é misericórdia. Salvação não vem a nós porque nós a merecemos, porque nós trabalhamos por ela, porque nós, de alguma maneira, alcançamos de Deus um favor e é uma retribuição de Deus a salvação que Ele nos dá. Não. Deus vem ao nosso encontro, nos nossos contextos difíceis, nas nossas vidas postas do avesso, na nossa incapacidade de fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, e Deus ama-nos e Deus preparou e providenciou o meio pelo qual nós haveríamos de ser salvos. E isto é a sua graça e a sua misericórdia para conosco. E são boas notícias para nós. Se tivéssemos nós que fazer-nos merecedores da salvação da parte de Deus, que daríamos nós a Deus? Que obras poderíamos nós dar para negociar com Deus o perdão de pecados? Lembrando que o Deus com quem estaríamos a negociar é aquele que é santo, 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 que não tolera o pecado, que não pode deixar de castigar o pecado, qualquer pecado, um único pecado. Que teríamos nós para trazer, para negociar com aquele que não tem necessidade de nós? Que argumentos levantaríamos? Que boa obra, que sacrifício da nossa parte seria suficiente para mover Deus? Nenhum. Estaríamos sempre em falta, sempre longe, sempre separados, sempre irremediavelmente perdidos e entregues à desesperança de andar sem Deus. Mas a salvação pertence-lhe. E Ele, em si mesmo, desejou e fez. Ele manifestou a sua graça e misericórdia com cada um de nós. E Deus fez tudo isto através do sacrifício de Jesus. Notem como diz o texto. Segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Deus não perdoa os pecados à toa. Deus não olha para as pessoas e diz: a ti perdoa e a ti não. À toa. Para Deus o perdão de pecados é uma coisa séria e solene. Ele mesmo determinou que a alma que pecar, essa morrerá. E Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Por isso também está escrito que sem derramamento de sangue não pode haver remissão ou perdão de pecados.
A morte é requerida. Para que alguém seja perdoado, alguém tem que morrer. A única maneira de nós próprios expiarmos o nosso pecado diante de Deus, pagarmos pelos nossos pecados, é morrermos. E porque os nossos pecados são contra um Deus infinitamente santo, a nossa morte terá que ser infinita para pagar por todos os nossos pecados. Quem morre não somos nós. Quem morre é Jesus, o Filho amado de Deus. Aquele que estava com Deus no início, criando todas as coisas. Aquele que antes que fossem formados os céus e a terra, se colocou no conselho da Trindade como o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo. Aquele que desceu e tomou uma forma humana como nós, para poder ser crucificado numa cruz. O santo, o justo, morrendo pelos injustos, morrendo por mim e morrendo por ti, para que pela sua morte, pelo seu sangue, nós pudéssemos ser perdoados e limpos e reconciliados com Deus. É pelo sangue de Jesus que somos limpos dos nossos pecados. Por isso não importa se te achas bom ou se te sentes mau. Não importa se sempre foste bem comportado ou se já fizeste muitas asneiras. Não importa se podes pagar ou se não tens nada. Não importa. Porque cada um de nós será salvo de uma só maneira, pelo sangue de Jesus Cristo. E isto são boas notícias. Também notamos no texto a unidade no propósito e a diversidade da ação da Trindade. Embora cada pessoa da Trindade realize uma parte diferente da obra da redenção, porque foi só o Filho que morreu, é o Espírito que convence e santifica, foi o Pai que o enviou e estabeleceu a salvação por meio do seu Filho, há uma unidade no propósito. Os três trabalham conjuntamente para a nossa salvação. E por isso nós podemos confiar que Deus salva, Deus perdoa, Deus ama, Deus restaura e tudo quanto Deus faz durará eternamente, tal como Ele é eterno. Pedro escrevia a estes irmãos no contexto difícil para lembrá-los destas coisas. Porque no contexto difícil, às vezes nós metemos os pés pelas mãos e ou pensamos que Deus nos abandonou, ou pensamos que Deus não nos ama, ou pensamos que Deus não quer saber, ou pensamos que talvez esta não tenha sido a melhor escolha. Será que vale a pena? Vale, porque a salvação pertence ao Senhor e a obra que Ele tem feito é realmente extraordinária. Mas fomos salvos para quê? Para quê? Fomos salvos, em primeiro lugar, para a segurança eterna. Por duas vezes, no versículo 1 e no versículo 2, Pedro dirige-se àqueles a quem ele escrevia como os eleitos. Os eleitos. Paulo utiliza normalmente uma outra expressão, ele diz os santos. Essa é a expressão predileta do apóstolo Paulo. Aos santos, que aos eleitos. A ideia da eleição carrega consigo a confirmação absoluta da segurança de quem foi salvo. Somos os escolhidos de Deus, somos dele. Como ele diz no versículo 5 do primeiro capítulo, guardados pelo poder de Deus. Ou como diz no 23, regenerados não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou como lemos no capítulo 2, versículos 9 e 10, somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, nós que antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia.
Nós fomos salvos para termos uma segurança eterna, uma certeza eterna de que os nossos pecados estão perdoados, de que nós estamos em paz com Deus, que nós somos de Deus e nenhuma circunstância, por difícil que seja, será capaz de mudar uma vírgula deste decreto de Deus sobre as nossas vidas. Também somos salvos para uma santificação gloriosa. O texto diz, não é? Somos eleitos em santificação do Espírito. O Espírito que agora opera nos filhos de Deus, trabalha, como lemos em Romanos no capítulo 8, para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Isto significa que Deus trabalha na minha vida, agora que eu sou dele, agora que eu lhe pertenço, para transformar e para tirar de mim todas aquelas coisas que antes me afligiam e me separavam dele. Ele vai substituir o rancor e a amargura pela paz, pela satisfação, pelo contentamento, pelo perdão. Ele vai substituir a tristeza pela alegria. Ele vai substituir a dúvida pela confiança e pela esperança. A transformação é radical e Deus não falhará nesse processo. A obra que Ele começou, Ele vai completar até ao fim. Somos salvos também, como diz, para a obediência. Salvação não é apenas um bilhete que nós compramos para passarmos deste mundo para o outro em segurança. Quando a Bíblia fala de salvação, ela não fala disso. A salvação é uma redenção, uma transformação da pessoa inteira. De tal maneira que ao salvar-nos, Deus concedeu-nos, como lemos em Lucas, para que livres das mãos dos inimigos, daqueles que antes tinham poder e autoridade sobre nós e nos afligiam e nos escravizavam, nós agora, livres, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Fomos salvos para viver uma nova vida, para assumir um comportamento diferente, para obedecermos a Deus. Mas obedecer a Deus não é pesado, nem difícil, nem duro. Os filhos obedecem ao seu pai com prazer e alegria, porque o pai a quem obedecem é bom. É bom. E fomos salvos para uma esperança bendita. O versículo 2 termina falando da graça e da paz que nos são multiplicadas. A graça e a paz de Deus multiplicadas na vida daquele que crê. Como lemos em Romanos, no final do capítulo 8, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem é que intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Circunstâncias difíceis. Ele diz, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que esperança bendita e gloriosa! Nas nossas circunstâncias difíceis é disto que nós precisamos. Aqueles que lutam todos os dias nas circunstâncias difíceis da sua vida, é desta mensagem que precisam. Também precisam do pão, também precisam da roupa, também precisam do teto. Tudo certo, obviamente que sim. Se vemos alguém com fome, devemos
dar-lhe de comer. Se vemos alguém com frio, devemos vesti-lo. Mas falharemos redondamente se pensarmos que por fazermos essas coisas nós estaremos a fazer uma diferença relevante na vida dessa pessoa. Aquilo de que ela mais precisa é de conhecer Jesus, para ser transformado de tal maneira que a esperança implantada no seu coração não possa ser apagada por nenhuma circunstância deste mundo. É claro que ao longo da nossa caminhada com Deus nós crescemos em cada um destes aspectos. Nesse processo, as nossas vidas vão sendo transformadas. O poder e a autoridade de Jesus sobre todas as coisas que antes nos afligiam e tornavam a nossa vida difícil, ou seja, o nosso pecado, o pecado dos outros, as forças demoníacas, o poder e a autoridade de Jesus será manifesto na nossa vida, para o nosso consolo, para a nossa alegria e para a bênção daqueles que nos rodeiam. O irmão William Hendrickson dizia: a luta contra o pecado, o temor, a dúvida ainda não terminou. O facto de que os crentes não atingem esta perfeição na presente vida constitui o ensino de toda a Escritura. Ainda não terminou, mas nós sabemos como termina, porque Deus assim garante. Qual é a nossa missão? Deixem-me dizer-vos duas coisas para concluirmos. A primeira é: se tu estás aqui esta tarde e ainda não conheces este Deus, se estás aqui esta tarde e ainda não conheces Jesus, se ainda estás a tentar resolver as coisas por ti mesmo, sair do teu buraco com as tuas próprias forças, deixa-me dizer-te, não te canses mais, não te fadigues mais. Venha Jesus, crê em Jesus, olha para Ele como o teu Salvador, confia que a morte dele na cruz foi a tua morte. Crê e vive, crê e deixa que Ele te console, crê e deixa que Ele renove as tuas forças, crê e deixa que Ele limpe o teu pecado. Mas para todos aqueles de nós que já vivemos nesta realidade, concluo dizendo que cada um de nós tem uma missão da parte de Deus. E a missão é que sejamos testemunhas do Salvador e Senhor do mundo. Uma vez salvos, uma vez tendo experimentado o poder transformador da redenção que há em Jesus Cristo, nós não podemos deixar de dizer a todos de onde vem a mudança nas nossas vidas. Nós podemos e devemos envolver-nos individualmente como igreja em obras sociais e de caridade, na defesa de valores e princípios bíblicos que influenciam a cultura, mas nós nunca podemos esquecer de que a solução de que o mundo precisa está em Jesus. O mundo precisa de Jesus. O teu marido abusivo precisa de Jesus. O teu filho perdido para as drogas precisa de Jesus. O amigo amarrado à pornografia precisa de Jesus. A vizinha desencantada com a vida, deprimida, agarrada à tristeza e à amargura, precisa de Jesus. Então, igreja, façamos o bem a todos, mas não deixemos de levar Jesus. E nesse sentido, somos todos apóstolos. Pedro começa a dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo significa o enviado, o mensageiro. Neste sentido, todos somos enviados de Jesus Cristo, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que assim seja, para a nossa bênção e sua glória. Amém.